Tá bom, Bruna? Ok, então hoje é 11 de janeiro de 2021, um dia que será lembrado futuramente, será contado nos livros de história, né, o dia em que a tertúlia literária do Campus Riacho Fundo teve início, né? Um movimento que mudou radicalmente a história literária do Brasil e do mundo. Pessoal, para quem não me conhece, alguns alunos aqui, eu sei que são do primeiro ano e ainda não tiveram aula comigo, terão aula no segundo bimestre. Meu nome é Alex Arlen, sou professor de língua portuguesa, serei professor de vocês, e sou um das pessoas que está à frente desse projeto, né? Vamos chamar de orientador de leitura, né? E outra pessoa que vai me ajudar aqui é o professor Rafael, vou abrir para ele se apresentar agora, mas vou fazer uma brevíssima apresentação. Doutor em literatura pela Universidade de Brasília, premiado pelo SESC já pelos seus contos, né, pelos seus contos, tem prêmio pelo SESC, e além disso é editor de uma revista literária, né, mundialmente desconhecida, por enquanto. Ok? Assuma aí, Rafael, se apresente aí para a garotada. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? O professor Alex está me ouvindo? Ana Maria também. Perfeitamente. Um salve para Ana. Um abraço virtual, como costumam fazer, né? Botei a minha esposa aqui para poder dar mais volume aqui. Exato. Não é nepotismo. Então, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa tertúlia literária. Na verdade, primeiramente, eu agradeço ao professor Alex pelo convite para compor junto com ele esse projeto, mas basicamente quem vai fazer a coordenação geral é o próprio professor Alex. Eu estou aqui mais como um convidado e tentarei, na medida do possível, também dar a minha contribuição. E fico à disposição do grupo durante todo o projeto. Espero poder participar efetivamente e logo nesse primeiro encontro nós temos também já um bom planejamento, né, professor Alex? A gente demonstrar aí como é que vai ser esse nosso bate-papo literário, porque a tertúlia literária nada mais é do que isso mesmo, né? Esse incentivo à leitura, essa vontade, esse desejo de fazer essa leitura coletiva se realizar e bater papo a respeito da literatura, mas de maneira muito descontraída também, né? Muito leve, para que a gente possa efetivamente tomar gosto pela leitura e pela leitura literária. Está contigo, Alex. Então, rapidamente, pessoal, como eu falei hoje, inclusive em algumas das salas onde eu fui para fazer a divulgação, a ideia é que a gente possa ter aqui uma experiência literária emancipada das exigências escolares. Isso significa dizer que ela nem está limitada ao nosso currículo, ou seja, a gente não vai ler só o que está lá no currículo, e também não está amarrada por necessidades de avaliação, coisa do tipo, né? Que eu acho que tudo isso prejudica um pouco a experiência literária no interior da escola. O que eu quero fazer aqui é uma experiência literária mais autêntica, né? É a gente fazer a leitura de um texto literário, e isso é importante. Os alunos já sabem disso, né? Eu sempre priorizo o texto literário. E é isso que eu pretendo fazer aqui também. Priorizar o texto literário, a gente ler o texto, comentar o texto, e sempre que possível, veja, o texto, ele não é eu não tô, quando eu digo isso, eu não estou querendo dizer que o texto é uma espécie de ilha isolada do mundo, não. Mas é que o texto é o ponto de partida e o ponto de chegada da nossa análise. Então a gente vai sempre tentar fazer uma leitura partindo do texto e voltando para o texto. Só que sempre saindo do texto, sempre colocando questões de interesse, sempre convocando conhecimentos de outras áreas, nosso conhecimento de mundo, nosso conhecimento acumulado pela nossa experiência de vida, para a gente poder fazer uma leitura literária que vincule aquilo que a gente lê à nossa vida. Esse é um dos meus principais objetivos, porque eu acho que isso tem um potencial maravilhoso para a literatura, né, para despertar o interesse pela literatura. Por isso que hoje eu escolhi um conto de fadas, vou falar rapidamente aqui uma breve apresentação do conto e vou iniciar a leitura para a gente
é uma espécie de degustação aqui, né? Como que vai funcionar, né? Espero conquistar vocês nessa leitura, para que vocês possam perceber, né, como é que a gente pode fazer a leitura de um texto literário e como é que eu pretendo realizar essa atividade aqui, nesse espaço. Então, vou já apresentar aqui o conto e iniciar essa atividade. A gente vai ler hoje um conto chamado A Roupa do Imperador. Desculpa, não é a roupa do imperador, é a roupa nova do imperador. É um conto de um escritor dinamarquês, do século XIX, chamado Hans Christian Andersen. Importante, esse conto, ele geralmente você encontra em coletâneas, ou na obra do autor, né, completa, ou em coletâneas de contos de fada. Então ele comumente é encaixado nesse gênero, conto de fadas, né? Mas os contos de fadas, a gente tem dois grupos, a gente pode dizer que a gente tem dois grandes, pode subdividir o que a gente chama de contos de fadas em dois grupos. A gente tem aqueles contos de fadas que foram coletados por pesquisadores da memória popular, então os contos já circulavam. Houve um momento ali na Europa, assim, século XVIII, século XIX, onde uma onda nacionalista começou a se erguer, e isso estimulou esse tipo de resgate daquilo que várias nações acreditavam ser as raízes populares da nacionalidade. Esse movimento a gente viu na Inglaterra, viu na França, na Alemanha, viu na Rússia. E aí, um dos subprodutos desse movimento foi justamente essas várias coletâneas de contos, né? E, então, há esses contos que são mais propriamente, digamos, o que a gente conhece como contos de fadas. Há outra categoria que podemos dizer que são aqueles que não são coletados, são os que são produzidos, escritos, né? O Hans Christian Andersen, ele se encaixa, inclusive, até um pouco mais nesse, né? Ele tem também contos em que ele resgata da memória popular, do povo dinamarquês, mas ele produziu muitos contos, ele escreveu, né, esses contos, criou, quer dizer, e esse é um exemplo. Esse conto ele foi um conto criado pelo Andersen, e por isso, inclusive, ele tem até algumas características, a gente vai ver que, em certa medida, ele não é um conto de difícil decodificação. Há alguns outros contos que você lê e você fica pensando, meu Deus, o que isso quer dizer? Né? Qual é o significado? Esse não, o significado ele é basicamente o seu sentido mais, digamos, é dado de forma mais imediata, né? O que não quer dizer que você possa aprofundar a leitura e perceber várias e várias coisas muito interessantes, né? Então, só para deixar claro, então, esse ponto, né? Vamos começar logo a leitura, porque eu não quero dedicar a maior parte da aula para o estudo do conto. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui o texto. Então, como você já sabe, eu faço o seguinte, eu faço a leitura de um fragmento, aí eu paro, faço alguns comentários, e aí faço uma leitura do segundo fragmento e vou avançando assim, tá? E aí é o seguinte, até por conta, é difícil conservar uma dinâmica usando essa ferramenta em que a participação de vocês seja requerida. Então eu vou fazer o seguinte, qualquer um pode abrir o microfone em qualquer momento e me interromper para poder falar, tá bom? Não se acanhem com isso, porque eu não vou conseguir aqui ficar administrando a participação de vocês e também a leitura do conto. Então, se você quiser fazer algum comentário, pode abrir o microfone, pedir a palavra, tá bom? E aí você faz o comentário. Peço que você faça isso, só não faça isso durante a leitura, né? Depois que eu estiver comentando, no momento do comentário, pode abrir o microfone a qualquer momento, que aí eu passo a palavra, tá bom? Então, não se acanhe de fazer essa participação. Iniciemos, então. Há muitos e muitos anos, vivia um imperador que gostava tanto de roupas novas e bonitas, que gastava todo o dinheiro que tinha com a sua elegância. Não tinha o menor interesse pelo exército, nem dava importância a ir ao teatro, ou fazer passeios de carruagem pelo campo. A menos, é claro, que isso lhe desse oportunidade para exibir roupas novas. Tinha trajes diferentes para cada hora do dia. E assim, como se costuma dizer que um rei está na sala do conselho, desse imperador, o que sempre se dizia era, no momento, ele está no seu quarto de vestir. Bem, pausa aqui para a gente fazer, então, alguns comentários. Lembrando, quem quiser falar, pode abrir o microfone e pedir a palavra. Primeira coisa que a gente nota aqui quando a gente inicia a leitura desse conto é que o personagem é apresentado,
mas nós não sabemos o nome dele. E a gente vai perceber depois, no decurso do conto, que nenhum dos personagens tem nome. Isso já me informa alguma coisa do conto, né? Há vários contos em que personagens são nomeados, né? Mas há também vários contos em que você não tem essa nomeação, né? Você tem assim, é o irmão, é a irmã, é o pai, é a mãe, é a madrasta. Aqui também nós temos algo nessa linha. Então, isso já nos diz alguma coisa sobre o personagem. Significa dizer que esse personagem, ele não interessa por aquilo que o individualiza, por aquilo que o torna, digamos, um sujeito individual. Ele nos interessa enquanto uma espécie de arquétipo, uma espécie de... O que seria um arquétipo? Né? Um arquétipo, de forma bem breve, né, seria uma espécie de tipo padrão, tipo superior, né? Uma espécie de imagem que reúne a essência de alguma coisa. Então, É você um pode... tipo universal, né, professor Alex? Perfeito, estava buscando Por a isso que melhor. não temos aí um nome, né? É algo que faça essa associação imediata. E vou deixar você continuar também a respeito desse aspecto do personagem, depois a gente pode falar um pouco sobre o tempo também, né? Esse tempo da narrativa, né? Esse início há Fala do muitos tempo, e muitos então. anos. Isso, fala do tempo, então. O Alex começou a falar sobre esses aspectos que chamam a atenção a respeito do personagem, que nós vamos dizer que ele não vai ser nomeado, ele não vai ser caracterizado, e muito menos vinculado a um período histórico. Então, há muitos e muitos anos é algo que também pode remeter a qualquer tempo, né? Desde que esse tempo esteja mesmo caracterizado por esses atributos que vão aparecer aí ao longo da narrativa, até para que a gente não extrapole também a nossa interpretação e que essa interpretação seja passível de ser tomada por qualquer coisa, né? Então é interessante a gente ir marcando esses pontos da narrativa para bem situar a nossa leitura e nos apropriar do verdadeiro significado desse conto, que não é um conto de fadas, como bem acentuou o professor Alex, né? Ele se caracteriza, como a gente vai ver, como uma verdadeira fábula. É isso, Alex, pode seguir. Isso. Então, note o que acontece, olha só. O autor, para ele dar esse caráter universal das coisas, né, tanto do tempo como do personagem, o que ele faz? Ele se serve de uma espécie de recurso de deixar a coisa vaga. Vaga em que sentido? Ela não é perfilada, ela não tem um perfil muito definido. Então, o imperador é um imperador que pode ser qualquer imperador. Por isso que ele, digamos, é um arquétipo, porque ele, no final das contas, ele pode ser qualquer um. Mais ainda, no desenrolar do conto, a gente vai ver que ele pode ser mais do que qualquer um imperador, ele pode ser qualquer um ser humano, porque no fundo ele está representando alguma coisa que é universal. Vamos tentar decodificar qual é esse aspecto universal que está sendo codificado aqui no texto. E, de outro lado, o tempo também, né? Como o Rafael bem observou, né? Há muito e muito tempo, né? Essa imagem vaga do tempo, no fundo, permite que o que é narrado possa se situar em qualquer momento. É transhistórico, né? Agora, note uma coisa, eu queria chamar a atenção para um fragmento que é o seguinte. Quando ele fala do rei, né, ele diz que ele não se interessava por nada daquilo que era próprio do exercício de um rei ou de um imperador. Ele diz assim, olha, não tinha o menor interesse pelo exército, não dava importância ao teatro, né, a fazer passeios de carruagem pelo campo, etc. Bem que teatro e passeios são até menos, né, mas o exército é uma atividade muito vinculada, especialmente aqui ele fala de imperador, né, especialmente no caso de um imperador, né. É uma diferença, assim, digamos, bem... A gente poderia fazer entre imperador e rei, mas não interessa aqui porque isso não é explorado no conto, então vamos deixar de lado. Mas observe uma coisa, olha, isso aqui é um ponto importante para a gente começar a entender o personagem, entender o que ele quer nos significar. O rei não se interessa por aquilo que é próprio do seu ofício de imperador. A não ser que, aí ele diz assim, né? A menos, é claro, que isso lhe desse oportunidade para exibir suas roupas novas. Então, note uma coisa, os atos públicos do imperador, né, eles deixam de ser um fim em si mesmo e passam a ser uma mera oportunidade para ele exibir a sua roupa, né? Então, note, ele transforma o que é meio em fim. E aqui é onde a gente começa a capturar
um ponto importante do aspecto universal aqui que o conto vai tratar, que é a vaidade, né, como nós vamos ver. O rei, ele é aí uma espécie de ícone, digamos assim, do que seria a vaidade, né? A vaidade aí é expressa por essa paixão que ele tem pelas roupas. Mas é claro que a vaidade pode se expressar de muitas e muitas formas, né? Eu fiz uma anotaçãozinha aqui, ó, que eu botei assim, ora, essa é a expressão da força corruptora da vaidade, que tenta fazer de tudo mera oportunidade de autopromoção. Ser vaidoso não é mais ou menos isso? É você transformar todas as oportunidades que você vê em uma oportunidade de autopromoção, né? A vaidade reduz os outros à mera plateia dos vaidosos. Vamos avançar então na leitura para a gente desenvolver melhor essas questões. Não faltavam diversões na cidade onde o imperador morava. Estrangeiros estavam sempre chegando e partindo, e um dia lá chegaram 2 vigaristas. Afirmaram ser tecelões e disseram saber como tecer o tecido mais deslumbrante que se podia imaginar. Não só as cores e os padrões que criavam eram extraordinariamente atraentes, como as roupas feitas com seus tecidos tinham também a característica singular de se tornarem invisíveis a todos. E eram inaptos, se tornarem. Não, vou voltar aqui. As roupas feitas com seus tecidos tinham também a característica singular de se tornarem invisíveis a todos que eram inaptos para a sua ocupação ou irremediavelmente burros. Notem, o narrador aqui, né, ele já entrega que os dois são vigaristas. Então, ele já entrega todo o plano aqui, nesse parágrafo, né? E olha só a artimanha do que os vigaristas fazem. Primeiro, eles acertam exatamente no alvo, na medida em que a artimanha deles pega o ponto fraco do rei, né? Agora, notem como é que é a armadilha, né? Ela é bem sucedida, primeiro, porque ela é muito bem dirigida para o rei, né? Então, a ideia é basicamente a seguinte, olha, nós temos um tecido maravilhoso, só que esse tecido, ele só pode ser visto por quem é apto ao seu trabalho ou não é burro, né? Notem uma coisa, lá no primeiro parágrafo, o narrador, ele abre com aquela informação de que, olha, o rei não dava menor interesse pelo seu exército, nem dava importância a ir ao teatro ou fazer passeios, carruagens. Nota, a gente já começa a desconfiar aqui que esse rei talvez não seja tão apto para o exercício, né, da sua função. Aí olha a armadilha. A armadilha, ela faz ela produz uma chantagem, né? Se você bem notar. Por quê? Porque para afirmar que você não vê a roupa, você corre o risco de ser publicamente taxado de sujeito inapto ou burro. Vamos ver a reação do rei, né? Mas que ótimo, devem ser roupas maravilhosas, pensou o imperador. Se eu tivesse algumas dessas, poderia dizer quais funcionários não servem para seus cargos e seria capaz também de distinguir os sensatos dos tolos. Sim, preciso mandar que teçam um pouco desse tecido para mim imediatamente. E pagou os vigaristas uma grande soma de dinheiro para que pusessem mãos à obra no mesmo instante. Notem, o rei, nesse primeiro momento, né, ele cai na armadilha, digamos assim, e em nenhum momento ele levanta a seguinte questão, né? Mas será que eu mesmo não posso ser vítima desse feitiço, né? Ou seja, em nenhum momento ele coloca em dúvida que ele será capaz de ver a roupa. A primeira reação dele é usar a roupa para poder julgar terceiros, para poder julgar os outros, né? O que é próprio da vaidade também, uma espécie de visão autocentrada, né? Você tem uma dificuldade de fazer uma avaliação mais equilibrada de você mesmo. Só um minutinho. Vamos avançar aqui.
Os vigaristas montaram um par de teares. Ô, Alex, Diga aí. só uma pausa também. É interessante como o próprio narrador, né, que muitas vezes não se confunde com a figura pública do escritor, mas é um narrador que também ele nos lança diante de uma narrativa cujos detalhes, às vezes tão importantes, não são dados de forma evidente. Como é que houve essa aproximação dos vigaristas junto a esse imperador, a esse rei? Ele omite também esses pequenos detalhes, mas que podem fazer a diferença. Houve uma aproximação entre eles. Não se sabe quem franqueou, né, esse acesso ao rei, que é algo que também, em qualquer época, é algo difícil de ser realizado, mas se sabia, então, que por eles serem vigaristas, não se sabia que eram vigaristas, né? Por saberem que eram tecelões aí capazes, né, de ofertar uma roupa maravilhosa, né, que atrairia aí o desejo desse imperador, foi que houve essa aproximação, e aí logo nesse parágrafo que você acabou de ler, é que nós temos aí também um pouco da fala do imperador, que ele vai se revelando também como esse personagem. Primeiro era o narrador falando, agora o narrador está dando a voz também para esse personagem, né? E aí que a gente vai vendo se esse rei, ele é ou não é também parte dessa categoria dos burros, dos tolos, daqueles que são trapaceados, tapeados facilmente por esses vigaristas. Era só esse comentário. Isso. Esse aspecto que o Rafael comentou também, fazer um rápido comentário, né? Notem que a narrativa, ela é extremamente resumida, digamos assim, sucinta, né? O narrador, ele não vai detalhando demais as coisas, ele não explica como que, né, houve esse contato entre... Pessoal, tá travando. Oi? Diga, Esther. Tá travando sua fala. Tá travando? Pessoal, como é que tá aí? Me ajudem Tá aí. falhando, tá meio robótico. Então, peraí, deixa eu tentar só um minutinho. Parece que melhorou. Melhorou? Parece. Tá, vamos torcer aqui então, porque ele também está com 3 dispositivos aqui usando a internet aqui agora. Bem, vamos ver então. Eu estava só observando o seguinte, que se vocês bem notarem, a narrativa é uma narrativa ágil. Ela não se ocupa de dar detalhes, assim, por exemplo, ela não conta, como o Rafael bem observou, como é que o rei se aproximou dos vigaristas, como é que os vigaristas conseguiram, né, acesso aos reis, coisa do tipo, né. Tudo isso vai mostrando também um pouco o espírito próprio desse tipo de narrativa, né? Porque aqui é como se a mensagem, ela precisa alcançar uma espécie de essencialidade, entendeu? Que dispensa todas essas preocupações. Então é como se o interesse aqui por aquilo que é mais universal, né, é aquilo que a mensagem, ele suplanta inclusive a verossimilhança. Então, o que é verossimilhança? Quer dizer, em alguns momentos o texto ele parece para a gente não ser muito realista, não é? Assim, pô, mas como é que esses caras se aproximaram dele, né? Mas é porque, na verdade, aqui a finalidade do texto como que pede licença a este aspecto da verossimilhança, né? É como, por exemplo, uma fábula. Quando você lê uma fábula e você vê, por exemplo, 2 animais conversando entre si, claro que você pode achar estranho aquilo no primeiro momento, vai falar, nossa, mas isso não é verossimilhante, ou seja, não tem semelhança com a realidade que eu observo. Sim, é porque a fábula tem, digamos, um propósito que não tem a ver com esta imitação da realidade, né? O conto de fada também compartilha um pouco disso, a fábula, né? Aliás, até na introdução aqui do livro, a comentadora observa que esse texto ele é mais uma fábula do que um conto de fadas, mais propriamente dito, né? Bem, vamos avançar então para a gente ver como é que as coisas se desenvolvem aqui. Os vigaristas montaram um par de teares e fingiram estar trabalhando, embora não houvesse coisíssima nenhuma nas máquinas. Astutamente, pediram a seda mais delicada e o mais fino fio de ouro, que prontamente guardaram em suas próprias bolsas. Depois,
trabalharam até altas horas com os teares vazios. Aí aqui abre-se uma fala, né, que é a fala do imperador. Como os tecelões estarão se saindo com seu trabalho? Pensava o imperador com seus botões. Mas um detalhe estava começando a deixá-lo aflito. O fato de que toda pessoa estúpida ou inapta para o seu cargo jamais seria capaz de ver o que estava sendo tecido. Não que ele tivesse qualquer temor ao seu próprio respeito. Sentia-se absolutamente confiante sobre esse aspecto, mas, mesmo assim, talvez fosse melhor mandar alguém lá para ver como as coisas estavam progredindo. Todos na cidade tinham ouvido falar do misterioso poder do tecido e estavam sôfregos para determinar a incompetência ou a burrice dos seus vizinhos. Duas coisas nesse parágrafo aqui muito interessantes. Primeiro que a gente começa a notar que o imperador começa a se preocupar com o fato de que ele pode ser que ele não veja a roupa, e isso revela alguma coisa sobre ele. Só que note uma coisa, né? O texto aqui, ele conserva uma ironia, né? Porque ele diz assim, note, aí aqui, o que acontece é o seguinte, a fala do narrador, do rei, está aqui entre aspas, né? Só que é possível a gente perceber que a fala do narrador que se segue, ela é uma espécie de uma espécie de duplo, na medida em que ela é a fala do narrador, mas ela é também claramente a expressão do que passava na cabeça do imperador. Ou seja, essa parte que fala aqui depois do mas, poderia também estar entre aspas, poderia ser um pensamento do imperador. E note como até ela ficaria, digamos assim, quando a gente entende esse aspecto do texto, fica até mais interessante. Ou seja, eu quero dizer o seguinte, nesse momento, essa fala aqui, ela guarda uma ambiguidade. Embora ela tenha sido expressada pelo narrador, ela claramente expressa um conteúdo interno do personagem. Vejamos, olha. Ele diz assim... Oi, diga. Tipo, como se fosse o subconsciente do imperador. Rayane, você é maravilhosa. Exatamente. É como se o narrador, nesse momento, assumisse a voz, aquela voz do consciente que nós ouvimos muitas vezes e não queremos reconhecer que ouvimos. Sabe aquela experiência que você tem assim, que você... a sua consciência te acusa de alguma coisa, só que você não aceita a acusação da consciência e tenta, digamos, deixá-la de lado, tenta negá-la? Então, exatamente isso que está acontecendo aqui, como a Rainha observou. O narrador, ele precisa enunciar aquilo que se passou lá no fundinho da consciência do rei. Então, como é que a gente percebe isso? Olha só. Mais um detalhe estava começando a deixá-lo aflito. O fato de que toda pessoa estúpida ou inapta para seu cargo jamais seria capaz de ver o que estava sendo tecido. Aí você pensa, por que isso deixaria o rei aflito? Qual é a razão para deixá-lo aflito? Só há uma. Só há uma única razão, que é, ele estava começando a se preocupar com o fato de que ele mesmo não chegasse a ver a roupa. Aí ele diz assim, aí olha só que interessante, né? Então, ele faz essa afirmação que já nos revela esse incômodo do imperador. Mas olha a afirmação que vem depois. É uma afirmação que nega isso, ó. Não que ele tivesse qualquer temor a seu próprio respeito. Então, note, é igualzinho como acontece com a nossa consciência, né? A consciência emerge com uma acusação, a gente... Não é isso. Né? Então, não que ele tivesse qualquer temor ao seu respeito. Sentia-se absolutamente confiante sobre esse aspecto. Mas, mesmo assim, talvez fosse melhor mandar alguém para lá para ver como as coisas estavam progredindo. Então, olha que interessante, né? O jogo que o narrador faz entre o incômodo que começa a surgir na consciência do rei e a tentativa do rei de não enfrentar esse incômodo. A tentativa de suplantar esse comichãozinho que começa, né, a morder a consciência do rei. E aí, o final também é interessante, né? Que aí ele fala assim, né? Todos na cidade tinham ouvido falar do misterioso poder do tecido e estavam sôfregos. Sôfregos quer dizer assim, meio que com sede, né? Sedentos, né? Para determinar a incompetência ou a burrice dos seus vizinhos. Comentar alguma coisa aí, Rafael?
Alguém mais? Agora deve estar cuidando, deve estar acudindo a filha. Mas eu queria que vocês notassem, então, nesse trecho, como que a consciência do personagem aparece na voz do narrador. Muito interessante. Vamos continuar, então. Vou mandar lá o meu eficiente primeiro-ministro. Então, olha só, ele escolhe aquele que ele tem dúvida que é eficiente, né? Pensou o imperador. Ele é a escolha óbvia para inspecionar a fazenda, pois tem bom senso de sobra e ninguém é mais qualificado para o seu posto que ele. Assim, lá foi o eficiente ministro para a oficina onde os dois vigaristas estavam trabalhando com todo afinco, junto a seus teares vazios. Que o Senhor me abençoe, pensou o ministro, os olhos esbugalhados. A verdade é que eu não estou vendo patavina, mas teve cuidado de não deixar isso transparecer. Os dois vigaristas pediram que olhasse a fazenda mais de perto. Não achava as cores e os padrões atraentes? Apontaram os caixilhos vazios, e por mais que arregalasse os olhos, o pobre ministro não conseguia ver nada, pois não havia nada ali. Misericórdia, pensou. Será possível que eu seja um idiota? Nunca desconfiei disso, e não posso admitir essa possibilidade. Será então que sou inadequado para o meu cargo? Não convém em absoluto confessar que não consigo enxergar o tecido. Quer fazer algum comentário aí, Rafael? Tá. Alex, era só para voltar um pouquinho no ponto que vocês estavam debatendo. Eu estava ouvindo de longe, assim, sabe? Que de fato eu estava correndo atrás dessa criatura aqui. Sobre essa onisciência do narrador. Né? O narrador está em toda parte. Ele é capaz, inclusive, de ir naqueles pensamentos e sentimentos, né, de desconfiança do rei, no mais íntimo ali dessa intimidade mesmo, né, desse imperador. Sim. Então é muito interessante observar esse detalhe da narrativa também, para que a gente possa fazer uma leitura muito sagaz também desse texto, né, porque a mesma sagacidade que o narrador emprega ao construir a narrativa, nós também, desse lado, como os leitores dessa narrativa, de alguma maneira, temos que nos valer também, articular alguns pensamentos. Você também quer dar explicação? Tá, Laura. Articular um pouco dessa sagacidade também na nossa leitura, né, Alex? Exatamente. Essa observação, Rafael, é muito interessante, né? O autor ele é sagaz na sua expressão e a gente tem que ser sagaz na decodificação daquilo que ele expressa, né? Então, gente, vamos só entender então esse ponto aqui até agora. Olha só o que os vigaristas conseguiram fazer. Olha só. A força da armadilha, como eu disse deles, reside na chantagem. Existe uma chantagem que eles implantaram. E qual é essa chantagem? Ora, afirmar que não vê a roupa é o mesmo que assumir publicamente sua inaptidão ou burrice. Então, olha quais são cada um dos personagens que chega ali e olha para o tear e não vê nada, fica diante do seguinte dilema. Ou ele reconhece que não está vendo nada, e aí com isso fica sujeito ao escárnio público, né? Ou ele afirma que não está vendo realmente, visto, né, que ele não está, né? Mas com isso, desculpa, errei aqui. Ou ele reconhece que não está vendo e se sujeita ao escárnio público, né? Ou ele afirma que está vendo o que ele realmente não está vendo, né? Mas conserva a sua reputação. Então, em suma, o dilema, ele se concentra em uma exigência que é ou você é fiel a si mesmo, ou você é fiel à sua consciência, e nesse caso é até um pouco mais básico, não é nem ser fiel à sua consciência, é ser fiel aos seus sentidos, à sua percepção. Você está vendo ou não está vendo? Veja que o negócio é tão básico que não é nem chega ao nível da interpretação, né? Mas esse poderia ser a decodificação, né? A escolha que cada um dos personagens assume ou precisa fazer quando está diante da armadilha dos vigaristas é ser fiel a si mesmo e atrair sobre si a reprovação pública, né?
ou trair sua própria consciência para salvar sua reputação. Pessoal, pensem um pouco nisso. Vejamos o seguinte: quantas vezes nós não estamos diante de situações como essa, em que nós temos o dilema e temos que escolher entre ser fiel àquilo que a nossa consciência diz, mas ao preço de ser submetido a algum tipo de reprovação pública, ou, de outro lado, trair a sua convicção, trair a sua consciência, para poder conservar a sua reputação. Pense aí, quem é que pode dizer que eu nunca passei por uma situação dessa? Alguém? Levante a mão aí. Quem nunca pecou assim, levante a mão aí. Não precisa nem atirar a primeira pedra, só aperte a mãozinha aí. A Anne Oliveira. Então, a Anne Oliveira vai agora abrir o microfone para dar o seu testemunho de santidade. Anne. Às vezes acontece, né, professor? A gente se engana com uma coisa, tipo, acontece, só que a gente não quer assumir, né? Então, fica mentindo para si mesmo. Não. Exatamente. Agora, lembra que a gente falou lá do arquétipo, né, de uma imagem de valor universal? Note, estamos começando a decodificar aqui o que é o conteúdo universal do ponto, né? Porque todos nós já passamos por situações semelhantes, análogas. Todos nós já tivemos uma situação em que a gente fica assim, cara, eu não concordo com isso, mas eu tô vendo que todo mundo aqui nesse grupo é dessa opinião. E eu estou percebendo que se eu contrariar a opinião aqui, haverá um custo. E aí, sou capaz de pagar esse custo? Algumas vezes a gente vai indo, né, na onda das outras pessoas, justamente pelo que o senhor falou. Como é a maioria, a gente acha que mesmo sabendo que tá errado, vai que tá certo. Então acaba que a gente vai mesmo na onda das outras pessoas. Assim como ele foi. Fica uma pergunta aqui para vocês. Será que é possível ser, na vida concreta, na vida real, ser 100% fiel a si mesmo? Será que nessas situações, né, que esse conto procura expressar em seu aspecto universal, será que a gente conseguiria sempre ser 100% fiel a nós mesmos, né, e sempre pagar o preço polêmico, né? Vamos deixar essa perguntinha para a gente debater depois, no final. Tá? Vou até marcar. Quer falar, Rafael? Não, eu achei muito profunda essa indagação e concordo, e polêmico. Polêmica. Poderíamos destacar aí, já deixar nos nossos registros aí do nosso projeto, essas grandes indagações que os textos vão nos levar a fazer. Exatamente, as grandes questões que os textos vão fazer. Vamos avançar aqui, então. Alex. Diga. Você quer que eu leia? Sim. A Ana vai ler agora, uma voz muito mais bela do que a minha, e aí eu posso... Ui! Oh, mas é encantador, tão lindamente elaborado, disse o velho ministro, espiando por sobre os óculos. Que padrão e que colorido! Comunicarei sem demora ao imperador o quanto ele me agrada. Ah, mas nós lhe ficaremos muito agradecidos, disseram os impostores e descreveram tintim por tintim as cores e os extraordinários padrões. O velho ministro escutou atentamente para ser capaz de repetir todos os detalhes para o imperador, o que fez muito bem. Os vigaristas pediram mais dinheiro, mais seda e mais fio de ouro, de que disseram precisar para continuar tecendo. Meteram tudo no bolso, nem um fio foi posto no tear, e continuaram trabalhando os caixilhos vazios. Passado algum tempo, o imperador mandou um segundo alto funcionário para ver como a tecelagem estava caminhando e saber se o tecido ficaria logo pronto. O que tinha acontecido com o primeiro-ministro
também aconteceu com este. Por mais que olhasse, não conseguiu ver nada, já que ali não havia nada além de um tear vazio. Veja como é um trabalho primoroso, perguntaram os vigaristas apontando a beleza do padrão, que nem sequer existia. Sei que não sou burro, pensou o homem. Isso só pode querer dizer que não sou apto para a minha posição. Algumas pessoas vão se divertir com isso. O melhor que eu faço é não demonstrar nada. E assim, elogiou o tecido que não podia enxergar e declarou-se maravilhado com suas nuances fascinantes e o belo padrão. Sim, é simplesmente maravilhoso, disse ao imperador ao retornar. Ok, tá bom aí, vou fazer um comentário rapidinho aqui. Acho que foi a Sara que disse que precisa sair. Tudo bem, Sara, eu entendo, aí depois você termina de ver a gravação. Gente, olha Gente, que... se você quiser ir lá... olha que interessante, gente. A armadilha dos vigaristas, ela é tão bem sucedida que ela alcança o milagre de fazer das pessoas que são enganadas comparsas dos vigaristas. Notaram isso? Eles se tornam, no final das contas, comparsam. Exatamente, mexeram com o psicológico de todo mundo. Todos começam a se tornar, de alguma forma, comparsa da farsa. Né? O que é comparsa? Né? O comparsa é o parceiro, né? É o companheiro. Porque, nota, todos eles agora começam a reforçar aquela mentira. Porque não tem coragem de assumir, né, que não estão vendo. Então, note uma coisa. Antes, você tinha ali os dois vigaristas, digamos assim, que procuravam ludibriar o rei. À medida que o rei vai mandando ali, né, os seus funcionários para poder ver, é como se assim, a mentira vai se propagando e vai se tornando muito mais difícil depois de ela poder ser, digamos, combatida. Né? Então, olha a armadilha que se pode cair quando a gente procura afirmar a posição de um dado grupo. Né? É uma mentira sendo repetida por milhares de vezes, acaba se tornando uma verdade. E o narrador ele joga muito bem com esse componente da verossimilhança. E vejam que os vigaristas, eles falam muito pouco. Eles falam pouco. Na voz, no discurso direto mesmo, né? Eles falam muito pouco. E quem está sempre em primeiro plano são aqueles, os enviados, né? Do rei, que querem concordar, que concordam, né? Que se passam também aí por um papel semelhante ao do próprio rei, que foi o primeiro enganado, né? Nessa história toda. Porque é a partir daí que nós temos um efeito dominó, né? Todo mundo vai caindo nessa trapaça, mas justamente por não ter esse espírito crítico, né? E essa capacidade de romper mesmo com algo, com um esquema, né? Romper com um esquema. E como o professor Alex colocou aí, é magnífico, né? Você perceber que todo mundo ali, de alguma maneira, está fazendo eco para que essa mentira vire mesmo uma verdade. E aí a sociedade, né? A sociedade, a corte, né? Você já vai fazendo a corte também nesse aspecto, né? De agradar o rei, nesse sentido, não. O trabalho está muito belo, muito bonito, todo mundo está vendo, né? É isso, Alex. Isso me lembra um filme que eu assisti há um tempo atrás, chamado Europa, Europa. E é a história de um judeu que fica, na época da Segunda Guerra, ele fica transitando pela Europa, fugindo, né, dos lugares, tentando sobreviver. Né? E ele vai para países que são comunistas, aí depois volta para a Europa, ele vai para a Alemanha, etc. e tal. Né? E tem uma parte que eu achei muito interessante desse filme, que é o seguinte, uma parte que ele, não me lembro bem como, né? Ele acaba indo parar na casa de uma alemã, uma família alemã, né? E a família alemã altamente nazista, sabe? Assim, as conversas
na hora do jantar, sabe? Eles altamente nazistas, assim, aquelas falas depreciativas contra os judeus e coisas do tipo, né? E aí, eu acho que ele está trabalhando lá, e a mulher, ela se interessa por esse rapaz, né? E aí tenta seduzi-lo, e aí até que ela vai a uma cena, assim, que ela vai mais do que seduzi-lo, ela tenta quase assim estuprá-lo, né? E nisso, ela abaixa as calças dele. Na hora que ela abaixa as calças dele, ela vê que ele é circuncidado. Então, nesse momento, ela descobre que ele é judeu. E aí, o filme trabalha bem essa tensão, porque aí você pensa, eita, já era, deu ruim para ele, né? Só que acontece, a mulher começa a chorar copiosamente, não sei o quê, né? E o abraça, e ela começa a dizer assim, meu Deus, essa loucura que nós vivemos, eu não estou aguentando mais, não sei o quê. E aí você descobre que ela não era nazista, ela não acreditava em nada daquilo, só que ela não conseguia romper aquilo. Por quê? Porque aquilo já era de tal forma generalizado que um indivíduo não conseguia mais simplesmente manifestar a sua posição contrária sem um altíssimo custo para ele. Este vamos deixar também esse aqui, porque ele retoma aquela questão que a gente levantou, né? Se é possível ser na vida concreta 100% fiel a si mesmo. Então, note, essa cena é interessante porque mostra que a mulher não acreditava em nada daquilo, mas ela sabia que se ela não representasse aquele papel, ela pagaria com a própria vida. E esse exemplo, sem dar spoiler, esse exemplo que você está dando é o que vai acontecer também na nossa narrativa, já já. Exato. Vai acontecer um fato que vai meio que subverter essa ordem que está se impondo. Né? Então, vamos verificar. Fiquem atentos aí, parece que tinha alguém que levantou a mão aí. Ana Flávia. Ana Flávia. Ah, diga, Ana. Ô, professor, é porque eu não consigo parar de pensar no fato de que ninguém pediu para, sei lá, tocar nesse pano. Tipo, tá todo mundo, veja, não é um trabalho esplendoroso. Aí o ministro lá do cantinho fica, sim, é muito lindo. Se eu fosse esse ministro, eu já teria metido a mão ali e falar, deixa eu ver esse pano, deixa eu ver como que é a textura dele. Eu ia até o fim em relação aos meus sentidos, para saber se eu não tava maluca. Ana Flávia, aí ainda diz que o ministro, ele era muito eficiente, né? E era um velho ministro, era a raposa velha. Se uma raposa velha, né, que deveria ter um senso crítico tão grande, não foi capaz de tentar tocar esse tecido, imagine os demais que porque foram lá. Eu tenho certeza. Sim, eu tenho certeza que ele não tem só a visão dele ali para provar que aquele tecido existe, ele tem o tato, ele tem o som, o tecido quando balança faz som, então tipo, eu tô aqui, querido, mete a mão aí, tira a prova. E ele tem autoridade. Ele tem autoridade de falar, me dá esse pano aí, menino. Muito bem. Não, excelente observação, Ana. Essa observação ela vai fazer eco com outra questão que a gente vai levantar daqui a pouco, que tem a ver com, digamos assim, o aspecto ambíguo desta armadilha. A Rayane disse assim, como a mulher pagaria com a vida? Os enviados do imperador pegariam com a perda do trabalho, do escárnio dos outros? Rayane, quando eu falei da mulher que pagaria com a própria vida, eu estava falando do filme, tá? Não era do texto aqui, não. No filme, por que ela pagaria com a vida? Porque vivia sob o regime nazista, e se ela declarasse que ela não era nazista, certamente ela corria risco de vida. Na Alemanha do período de guerra, ali, você se declarar publicamente não nazista ou antinazista não era uma coisa fácil, não. Era uma coisa muito difícil. Né? Então, eu estava falando do filme, não é do conto, não. Vamos voltar aqui à leitura do conto, para a gente avançar aqui. Então, eu queria só destacar esse aspecto, né, que a armadilha ela é tão sofisticada que ela começa a fazer das vítimas comparsas dos vigaristas, ao ponto que o negócio vai crescendo, e começa a se tornar cada vez mais difícil para um indivíduo romper aquilo. Vamos lá, Ana Maria, por favor. Continuar a leitura. O esplêndido tecido tornou-se o assunto da cidade. E agora o imperador queria vê-lo, ele próprio.
ainda no tear, acompanhado de um grupo seleto de pessoas, entre as quais os 2 velhos funcionários que já tinham estado lá, saiu para ver o tear. Os 2 astutos vigaristas estavam tecendo freneticamente, sem usar 1 centímetro de fio. Vejam, não é magnífico? Disseram os 2 funcionários, honrados. Vossa Majestade, por favor, dê uma espiada. Que padrão esplêndido, que cores gloriosas. E apontavam o tear vazio, certos de que todos os outros eram capazes de ver a fazenda. Mas o que é isto? Pensou o imperador. Não vejo coisa nenhuma. Isto é assustador. Serei um idiota? Serei incompetente para ser imperador? Essa é a pior coisa que podia me acontecer. Continua? Só um minutinho aqui. Gente, uma coisa que eu acho interessante também no conto é como que a armadilha ela é uma espécie de fonte de Narciso invertida. Não sei se vocês conhecem o mito de Narciso, né? A ideia de que Narciso ele olha para uma fonte, vê a sua beleza refletida na fonte e se apaixona por si mesmo. Né? Note, então assim, nesse conto aí, né, Narciso, então é como se você olhasse a sua consciência, isso, é uma espécie do amor próprio, né, mas você é revelado a si mesmo e gosta do que vê, se apaixona pelo que vê. Vocês notam o que acontece aqui? É uma espécie de inversão disso. Eles olham o tear vazio e o que vem na cabeça dele? Meu Deus, será que eu sou burro? Será que eu sou isso? Será que eu sou aquilo? Eles começam a fazer uma investigação interna sobre si mesmo. Só que ao contrário de Narciso, a imagem que eles veem parece que não agrada muito. Então, os personagens começam um processo de negação, né? Assim, começa uma espécie de tentativa de negar aquilo, né? Então, muito interessante essa espécie de espelho de Narciso invertido aí que a armadilha produz. Porque também os vigaristas já tinham dito previamente, né, que quem não estivesse vendo ou seria burro ou inapto, né? É o elemento da chantagem que eu falei, né? Uhum. Pode continuar. Oh, é simplesmente encantador, disse aos outros. Tem nossa mais benévola aprovação. E sacudiu a cabeça com satisfação, enquanto inspecionava o tear vazio. Nem lhe passava pela cabeça dizer que não estava vendo nada. Os cortesãos que o haviam acompanhado olhavam o mais atentamente que podiam, mas foram tão incapazes de ver alguma coisa quanto os outros. Apesar disso, todos repetiram exatamente o que o imperador dissera. Oh, é simplesmente encantador. Aconselharam-no a mandar fazer algumas roupas para si daquele esplêndido tecido novo e estreá-las na grande parada que estava prestes a se realizar. Magnífico, maravilhoso, esplêndido, foram as palavras pronunciadas. Todos estavam encantadíssimos com a tessitura. O imperador outorgou o título de cavaleiro aos 2 vigaristas e deu-lhes insígnias para usarem na lapela, juntamente com o título de tecelão imperial. Um minuto, Ana Maria. Nota o que acontece, né? Olha o que se instala no grupo. Se instala no grupo uma espécie de ética da bajulação. Notaram? Então você tem de um lado, né, a armadilha perfeita, né? Porque você tem um círculo de bajuladores, que... Só um minutinho. Você tem um círculo de bajuladores que dependem, digamos, da aprovação real para conservarem os seus cargos. Ou seja, então a chantagem ela tem todo, digamos, um campo aberto para ser explorado aí. Porque você tem uma espécie de relação em que de dependência, né, em que é muito propícia para esse tipo de coisa se propagar. Ana, Flávia, pode falar.
Ah, sim, professor. Formou-se um efeito manada, uma Maria vai com as outras tão grande nisso, que é assustador o fato de ninguém contra o imperador, desculpa. O imperador é bizarro, é um copia e cola infinito, assim, sabe? Mas excelente. O efeito manada, ele funciona, vamos pensar assim, ele não funciona muito baseado numa chantagem também? Justamente na chantagem de que se Sim, você não segue a manada, você pode ser atropelado por ela? com certeza. É um método, é um modo de eu sobreviver naquela situação. Tipo, não vai acontecer nada físico comigo, mas linchamento verbal é algo que machuca bastante. Então, é uma forma de se proteger, eu imagino. Perfeito. Tem um conteúdo mesmo de autoproteção. Por exemplo, pense o que eu chamei de ética da bajulação, né? Essa ética da bajulação, ela está fincada em um conteúdo de autopreservação dos cargos. Porque quem é que teria a audácia, agora que o negócio ganhou essa proporção, de dizer na cara do imperador, não estou vendo nada aí. Qual seria o custo agora de todo mundo dizendo que está vendo, ele dizer eu não estou vendo? Até porque, entre os cortesãos, quem é que mantém essa classe? É o próprio rei. Então, quem legitima o discurso, a verdade, a realidade que se impõe é o rei, não é? Aquele enviado por Deus, né? É aquele que é escolhido por Deus para governar um povo. Então, quem é que vai contra isso? Sim, Então, sim. considerando esses fatores, até fatores que estão mais associados, particularmente à época, não é, do autor da fábula, o Andersen, né, esse dinamarquês que viveu ali num período do século XIX. Então, vocês imaginem, né, quais aí os elementos com que ele está trabalhando, daquele tipo de sociedade com a qual ele conviveu, mas que também pertencia a outros períodos históricos, né, porque ele também fala de muitos e muitos anos, né, ele olha para trás, ele não pode olhar para frente, ele não é futurista, né, mas a fábula ela tem um valor tão universal que agora, no ano de 2021, nós estamos aqui fazendo essa leitura, né, praticamente, sei lá, 200 anos depois, e ela faz sentido. Ela faz sentido porque esses papéis sociais continuam existindo, mesmo que não estejamos numa monarquia, mas sim numa república, não é? Numa democracia, ou numa pretensa democracia, e por aí vai. Então, todos esses elementos, eles trazem muito da realidade histórica que nós vivenciamos também nesse momento, né? Porque a leitura de história que a gente faz também é assim, é a partir do livro de história que está sendo composto agora, por nós, porque nós fazemos parte, também somos atores, né? E falar em ator é um pouco o que está acontecendo dentro dessa narrativa, cada um está atuando, está desempenhando o seu papel, os vigaristas estão desempenhando o papel deles, os cortesãos também, o rei, né, caracterizado como foi ali pelo narrador, também está mostrando aí como é um bobalhão, né, capaz de ser trapaceado por esses vigaristas. Por aí vai. E uma coisa Sim. que... Pode falar, Ana, pode falar. Ah, sim. Não, mas é uma coisa que eu acho que vai acontecer. Eu tô muito curiosa para saber o final disso, porque eu tô com uma questão na minha cabeça. Mas eu vou esperar terminarem de ler a história para ver se vai se concretizar esse pensamento que eu tô tendo. Então, se acontecer, eu digo no final. Será isso. Eu tô muito curiosa com isso. Só uma observação. Aqui a gente começa a perceber, inclusive, a importância funcional do personagem. Por que para o conto funcionar bem, o imperador tinha que ser a vítima? Né? Porque, note, uma armadilha dessa aplicada a qualquer outra pessoa, digamos, da ralé, ali da plebe, ela não teria o mesmo efeito. Ela não teria o mesmo efeito. Note que a armadilha, ela é como que feita, ela se casa muito bem com o fato de, primeiro, o sujeito ser rei, então ele ter um poder de propagação daquela verdade muito maior do que, então, o que o Rafael disse, né, o que o rei diz, né?
Então, a partir dele, a gente vai ver que depois o negócio se propaga e se espalha para toda a cidade. É claro que isso seria uma coisa muito difícil de você imaginar que isso pudesse acontecer se a armadilha fosse contra um qualquer, né? Eu vou continuar aqui a leitura, tá? Na véspera da parada, os trapaceiros passaram a noite em claro, trabalhando à luz de mais ou menos 16 velas. Que interessante. Aí aqui é um dado que situa isso no tempo, né? Aí digamos, um pouco inescapável, né? Então lembra que a gente falou do tempo vago, só que aqui a gente vê bem, mas trabalhar à noite com vela não é uma coisa que hoje é familiar a gente. Então a gente já começa, né, a situar um pouco mais o negócio no tempo. As pessoas puderam ver como estavam atarefados, terminando a roupa nova do imperador. Eles fingiram retirar o tecido do tear, deram tesouradas no ar com tesouras enormes e alinhavaram com agulhas sem linha. Por fim, anunciaram: a roupa do imperador está pronta. O imperador, com seus cortesãos mais eminentes, foi em pessoa até os tecelões. Os dois estenderam um braço, como se carregando alguma coisa, e disseram: veja só estas calças, aqui está o paletó, este é o manto, e assim por diante. São todas leves como teias de aranha. Alguém que eu tinha comentado foi a Anne, né, que levantou a questão do tocar. Olha só a solução aqui, Anne. São todas leves como teias de aranha. A pessoa tem a impressão de não estar usando nada. Esta é a virtude desse tecido delicado. Realmente, declararam os cortesãos, mas não conseguiram ver nada, pois não havia absolutamente nada ali. Bem, poderia Vossa Majestade Imperial ter a bondade de tirar a roupa? Perguntaram os vigaristas. Então, poderá experimentar sua nova roupa ali, diante do espelho alto. Assim, o imperador tirou as roupas que estava usando e os vigaristas fingiram lhe entregar cada uma das peças novas que afirmavam ter feito e fingiram suspender alguma coisa. Era a sua cauda, a cauda, né, do manto, né? E o imperador virou-se e revirou-se diante do espelho. Virou-se e revirou-se diante do espelho. Olha que interessante, né? Céus, que esplêndido! O imperador e suas roupas novas, que caimento perfeito, todos exclamaram. Que corte, que cores, que traje suntuoso. O mestre de cerimônia chegou com um aviso. O baldaquim para a parada está preparado, à espera de Vossa Majestade. Baldaquim é como se fosse sabe aquelas estruturas em que você tem, assim, 4 varas, e em cima tem uma espécie de teto feito de pano para proteger do sol? É isso. Estou inteiramente pronto, disse o imperador. Como estas roupas me assentam bem, e deu uma última voltinha diante do espelho, pois precisava realmente fazer todos acreditarem que estava contemplando suas belas roupas. Os camareiros que deviam segurar a cauda tatearam pelo chão como se a estivessem pegando. Ao andar, mantinham as mãos esticadas, não ousando deixar transparecer que não estavam vendo nada. O imperador entrou na parada sob o belo dossel e todos nas ruas e nas janelas disseram: céus, a roupa nova do imperador é a mais bela que ele já usou. Nota aquilo que eu falei? A mentira agora ela se espalhou para toda a cidade. Ela se espalhou para toda a cidade. Ninguém mais tinha audácia de assumir que não estava vendo, né, a roupa. Tá. Não admitiriam que não havia coisa nenhuma para ver, porque isso teria significado que eram incapazes ou muito burros. Nunca as roupas do imperador haviam causado tanta impressão. Mas o imperador está nu, uma criancinha falou. Uma criança, porque fui nessa uma criança. Vou terminar a leitura para a gente concluir aqui. Valha-me Deus, você ouviu a voz daquela criança inocente? Exclamou o pai. E a observação da criança foi sendo cochichada de uma pessoa para outra. Na verdade, ele não está vestindo nada. Há uma criança aqui que diz que ele está nu. Espera aí, gente. Deixa eu só deixar aqui para parar esse barulho. Sim, ele não está vestindo nada, o povo gritou finalmente.
e o imperador se sentiu muito embaraçado, pois teve a impressão de que o povo estava certo. Mas, por uma razão ou por outra, pensou: agora tenho de levar isso até o fim, com parada e tudo. E se impertigou ainda mais altivamente, enquanto seus camareiros caminhavam atrás dele, segurando uma cauda que não estava lá. Pessoal, meu Deus do céu, barulho chato. Peraí, deixa eu fechar aqui esse meu. Vamos fazer o seguinte: eu prometi um intervalozinho. A gente está com 1 hora e 5 minutos aqui. Vamos fazer um intervalo de 5 minutos para a gente beber água, né? Ir ao banheiro. Aí a gente volta para fazer os comentários finais e abrir para uma discussão bem bacana. Pode ser? Vamos fazer assim então, ó. 5h15, Pode ser. 5h20 a gente volta, tá?
Ok, pessoal, vamos retomar, então, aqui para a gente fazer o encerramento. Então, queria primeiro ouvir o comentário de vocês aí. Quem comentasse esse final aí, qual é o papel da criança nessa narrativa? Por que foi uma criança que teve que revelar que o rei estava nu? Porque criança não mente. Porque o quê? Porque falam que criança não mente. Criança não mente, criança é mais sincera. Sim, agora por que será que a criança é mais sincera? Por que a criança, geralmente, ela tem até uma espécie de franqueza, às vezes até assim, que soa demasiado pra gente, né? Inocência. Tudo bem. Eles não entendem, as crianças não entendem muitas coisas, então deve ser muito difícil. Isso, o que se destaca comumente é esse conteúdo da inocência da criança, né? Mas eu queria observar uma outra coisa que é associado a isso, né? Porque essa leitura que destaca... Professor, Sim, Ana, eu vontade. acho que nesse caso as pessoas estão sendo manipuladas porque esse imperador tem um certo tipo de poder. E a criança não tem noção disso, então ela foi lá e revelou que não tinha nada ali. Muito bem, Ana Pereira. Você acabou de ganhar 25 bitcoins. Note, o que acontece é o seguinte, como a gente estava observando, né? O sucesso da armadilha tem a ver com a chantagem que existe ali, né, na armadilha. E essa chantagem, ela se firma sobre o reconhecimento social, sobre a sua reputação, né? Então, o que acontece? À medida que a mentira vai ficando cada vez maior e vai se espraiando, vai ficando mais arriscado para você se opor à mentira, né, ou aquela versão da história, vamos dizer assim, né, porque isso tem cada vez um custo maior para sua reputação, né? Agora, note, essa chantagem, ela só funciona com quem se preocupa com a sua reputação. Essa chantagem só funciona com quem se preocupa em demasia com a opinião dos outros, com o julgamento que os outros farão das suas opiniões. Isso é o caso de crianças? Não. Digamos, menos, né? As crianças, elas são menos, elas são mais, elas estão menos sujeitas a esse tipo de chantagem. Uma criança não se preocupa tanto com a sua Eu acho que as reputação. crianças não se preocupariam se tivesse um benefício para elas. Ah, se você falar isso, você ganha um doce. Uhum. Mas note, há um benefício para quem mente, que é a conservação primeiro, da sua reputação, e no caso de todos os cortesãos, das suas posições na hierarquia social. Concordam? A questão é que para a criança, veja, a chantagem é inofensiva, ela não é capaz de produzir o efeito na criança. Porque, como a Ana bem observou, a criança até poderia ser chantageada, mas veja que para você chantagear a criança, tem que ser uma coisa mais direta, mais imediata, né? É o doce que você vai chupar agora, né? Quem é pai sabe o quanto é difícil pedir para um filho para esperar alguma coisa, para postergar, né, um desejo, né? Então, a criança, ela era, digamos, ela tinha uma espécie de vacina contra aquela chantagem. É o fato de que ela não se ocupava ela não teria nenhum benefício, né? Ela nem ganhava nem perdia nada. O que ela faz ali, o que a criança faz, na verdade? A gente fala assim que ela revelou, mas pensando do ponto de vista da criança, o que ela faz? Lembra lá? Ela é fiel a si mesma. Ela fala o que ela viu. Não é? Então, veja, a criança, ela é a que revela a farsa, porque, de um lado, ela é infensa, ou seja, ela não está sujeita à chantagem,
e de outro porque ela é a figura ali que expressa a fidelidade a si mesmo no seu, digamos, mais alto grau, que é, ela é fiel a si mesma. O que que ela olhou o rei, viu o rei nu e falou simplesmente, o rei está nu. Então ela apenas expressou aquilo que ela viu. Alguém quer fazer mais um comentário? Pode falar, Ana. O senhor fala sobre a questão de que teria um custo, né? A mentira para os adultos, no caso, teria um custo ali. Mas o custo não é muito maior agora que o rei sabe que as roupas não existem, que ele está nu na frente de todo mundo. Tipo, todo mundo vai pro buraco junto e muito pior do que se tivessem falado lá na frente. Olha aqui, não existe pano aqui. Exato, Ana. É o famoso mentira tem perna curta. Uma hora ela vai tropeçar, uma hora vai cair, uma hora vai desmoronar tudo. A casa caiu. É uma cilada isso. E agora todo mundo foi pro buraco junto. E eu nem quero nem saber qual vai ser a punição, né? Porque do jeito que esse rei é vaidoso desse jeito, eu imagino que ele tinha até uma certa tirania dentro dele, por conta de toda essa autoridade. Então eu sinto pena dessas pessoas. Isso, interessante. Sim, note, de fato, né, a armadilha, ela cresce, a farsa, ela começa a se desenvolver. E ela toma uma dimensão tal que, de fato, o custo final da mentira é muitíssimo maior do que se pagaria individualmente, né, aquelas pessoas se elas tivessem revelado que elas não estavam vendo nada. Mas aqui também há digamos, um fato interessante que a gente pode reportar a psicologia humana, né? Qual é a ideia? Você tem assim, olha, você tem pagar um custo agora, imediatamente, você tem um risco que você corre agora, imediatamente, o que te parece um risco não desprezível. Essa é uma alternativa. A outra é o seguinte, ó, você pode tentar não pagar esse preço. Só que o risco disso pode ser muito maior, mas está lá na frente. Uma coisa que é uma hipótese, digamos, mais... e aí? Como é que a gente lida com isso? Mas eu queria voltar àquela questão que a gente levantou, então. Será que, como eu falei, né, o conto ele expressa esse dilema em que você está em uma posição que é ou você é fiel a si mesmo e paga um preço por isso, ou seja, o preço aí no caso é a sua reputação, então, ou seja, você é vítima da opinião pública, nesse caso, você é fiel a si mesmo, ou você, de outro lado, não é fiel a si mesmo, mas, por outro lado, é bem avaliado pelo meio, né? Pelos seus comparsas, né? Os seus companheiros. A pergunta é possível na vida concreta ser 100% fiel a si mesmo? Nós conseguiríamos, digamos, seguir uma ética de fidelidade absoluta a nós mesmos? Acho que não. Com certeza não. Não. Alguém... Interessante. Eu diria o seguinte, né? Aquele exemplo... Ana Maria, tu quer falar? Pode falar. Eu decidi pensar mais um pouco. É porque o custo é muito alto, né? O custo de ser fiel a si mesmo. Estou pensando... Pai, amanhã... O menino entrou aqui, não. Note, é claro que na nossa vida concreta, essa situação, ela se repete inúmeras vezes, mas ela não se repete sempre, né, digamos, no mesmo grau de drama, né? Às vezes, você é infiel a si mesmo, até por uma razão, assim, de você conservar uma amizade, por exemplo. Às vezes você não tem... Sabe aquela situação em que seu amigo te pede uma opinião sobre alguma coisa e... sei lá, sobre uma roupa que ele está usando, sobre alguma coisa que ele fez, e você não tem coragem de expressar aquilo que você realmente acha, porque você tem esse, digamos,
vínculo com seu amigo? Ora, essas situações ocorrem na nossa vida, né, com alguma frequência, e na maioria das vezes elas não são tão dramáticas assim, não é? Não é um caso assim para, meu Deus do céu, se eu disser que o amigo que ele tá brega, por exemplo, tá usando uma roupa brega, isso vai ser uma coisa muito... pode ter um custo muito alto, né? Ou se eu não disser, né? Então é isso, né? Na vida concreta, essas situações elas vão aparecendo em escalas muito variadas. Concordam? Quer falar, Ana Maria? Desenvolveu aí melhor seu ponto de vista? Não, é isso, o custo varia, né? Pode ser um custo menor, pode ser um custo maior. Né? Continuar pensando. Um filósofo que eu leio uns textos dele e acho interessante, assim, um filósofo provocativo, né? E tem um fragmento de um texto que ele diz o seguinte, que ele diz assim, olha, todo mundo sabe que para que você, quando você tem uma convicção, né, você precisa conservar a sua fidelidade a essa convicção, mas sempre com algumas puladas de cerca, sempre com algumas traições, com pequenas traições a essa convicção, né? Então ele defende essa ideia de que, no fundo, nós não conseguimos ser fiel às nossas convicções todos os momentos da nossa vida. Em vários momentos nós nos sentimos obrigados a trair as nossas convicções, né? Trair as nossas convicções, né? E ele diz que, bem, é assim, a coisa é assim, nós traímos aqui, mas isso não necessariamente isso não nos impede de afirmar, né, de realmente dizer que nós acreditamos naquilo. Mas é porque, às vezes, nas circunstâncias concretas, ser fiel àquilo parece pra gente que é, assim, uma coisa que vai causar um mal que você não vê muito benefício, né? Essa, por exemplo, do amigo, eu acho que é uma boa. Diga, né? Eu penso que é um problema se a regra for você sempre se trair, né? Aí é um problema para a vida. Sim. Não, eu acho que é um drama, né? Esse da fidelidade, até que ponto a gente pode ser fiel a nós mesmos, até que ponto que a gente deve ser mais flexível, é um drama. Eu queria só destacar também mais alguns pontos, então, aqui, para, de repente, motivar outras discussões, né? Notem que a invenção dos alfaiates, ela tem uma ambiguidade muito interessante, que ela é uma farsa, só que é uma farsa que revela algo de verdadeiro. Notem que ela revela que as pessoas que foram enganadas, que se deixaram enganar, elas também são farsantes. Concordo? Então, no fundo, é como assim, há um conteúdo de verdade na farsa. O conteúdo de verdade ora, quem participa da farsa está provando que, de fato, não é apto ao seu cargo. Veja uma coisa, o rei, o primeiro personagem que o rei manda ver a peça é um dos seus conselheiros, seus ministros, né? O seu ministro. Ora, o que é um ministro para um rei? Um ministro para o rei é um pouco diferente do que é um ministro numa república. O ministro é o conselheiro do rei. A pergunta é, um conselheiro, aquele que dá conselho para um rei, pode ser uma pessoa que deixa a sua opinião ser movida por chantagens do grupo? Quem é que confiaria numa pessoa se você soubesse que essa pessoa tem uma opinião que é a opinião, digamos, do grupo? Ela sempre vai conservar a opinião do grupo. Então, nesse caso, não precisa de você. Basta eu apurar a opinião do grupo. Concorda? Então, alguém ia falar? Pode falar. Não, só concordando. Então, é interessante que a trapaça, ela tem essa ambiguidade. E tem uma outra coisa também, uma ambiguidade, digamos, também de nível superior aí, que tem a ver com essa, no conto, é que, note uma coisa, é muito comum que nos contos você tenha as figuras muito claras que representam o bem
e o mal. Você tem a bruxa, por exemplo, e um príncipe. Então, por exemplo, em Rapunzel, no Rapunzel você tem isso muito claramente, né? A bruxa, que prende Rapunzel na torre, e o príncipe, que tenta libertá-la. Então, as duas forças estão personificadas, personalizadas, de modo muito claro, que há uma clara distinção. Então, ali há um embate entre o bem e o mal que se manifesta nessas figuras. E esse tipo de embate, ele ocorre muitas vezes. Muitas vezes as figuras são meio ambíguas. Sei lá, por exemplo, pegue João e o pé de feijão, por exemplo, que João é uma figura também um pouco ambígua, né? Porque se de um lado você pode achar que o gigante é o sujeito, a expressão do mal, não dá para também dizer que o João é a expressão do bem, tal como nós concebemos, porque ele também trapaceia, ele rouba, né? Agora, nesse conto tem uma coisa interessante. Note que as partes em conflito não podem ser separadas como, digamos, o vilão e o mocinho. Notaram isso? Porque se de um lado o conto ele vai te fornecendo informações que te levam a reprovar a conduta do rei e a conduta dos seus cortesãos, por outro lado, você também fica um pouquinho assim incomodado de ter que aprovar a conduta dos vigaristas. Então o conto tem uma espécie... Olha que coisa interessante isso. O conto ele tem uma clara e inequívoca lição moral. Mas é uma lição moral que se expressa pelo entrechoque de dois vigaristas e um rei vaidoso. Ou seja, é como se entrechoque de dois polos em que os dois polos são moralmente reprovados. Interessante isso, né? Creio eu que seja para incomodar o leitor, não? Tipo, como se trata de uma moral da história, né? Vai ter no final uma lição que a gente vai ter que aprender com aquilo. Tem que ter o objetivo de incomodar o leitor. Eu tenho que me sentir incomodada com essa situação para eu, por exemplo, querer aplicá-la na minha vida. Interessante. Produz um incômodo, né? Quando você pensa nisso. Mas que coisa curiosa, né? Embora ele tenha uma lição moral ali, né? A lição ela não é extraída de um embate entre o bem e o mal, mas é como se fosse uma lição que é extraída do embate do mal com o mal, né? Ou seja, é como se o próprio mal produzisse uma espécie de correção do outro mal, né? Um efeito de correção. E note que os vigaristas eles saem impunes. O rei é punido, concordam? Que o rei recebe uma punição. No momento em que ele reconhece, que ele percebe, por mais que ele conserve a mentira, fala, bem, agora eu vou até o fim, mas é certo que isso é uma espécie de punição, porque ele virou motivo de escárnio público. Né? E aí note que a punição, ela é exatamente aquilo que todo mundo temia. A colega falou da punição, né? De eventual punição que ele poderia dar aos seus cortesãos por terem mentido, mas notem que, no fundo, todos já foram punidos, e principalmente o rei, no momento em que a criança que revela a farsa submete todos eles, e principalmente o rei, ao escárnio público. Note que no final ele fala assim, né, olha, o rei disse, né, agora tenho que levar isso até o fim, comparado e tudo. E se impertigou ainda mais altivamente, enquanto seus camareiros caminhavam atrás dele segurando uma cauda que não estava lá. Ou seja, não foi só o rei que continuou com a farsa, seus camareiros também. Então, notem, eles são punidos, eles recebem uma punição, que é o escárnio público, que é justamente aquilo de que eles fugiam e de que eles mais tinham medo. Bem, alguém quer fazer mais um comentário? Professor, eu acho que também acaba mostrando pra gente, né, que, por exemplo, todos queriam agradar o rei, né? Então, todos iam falando o que ele queria escutar para realmente não desagradar ele. Isso acho que também mostra como grande parte das pessoas, até a gente mesmo fala alguma coisa para agradar alguém, mesmo sem nem um pouco concordar e nem achar aquilo certo, sabe?
Exatamente, né? É o dilema que a gente vai ter que, digamos, a partir agora dessa revelação bombástica aqui do Anderson, né? Tentar viver, né? Agora note o que vai acontecer aqui na mente de vocês. Olha só como eu sou mal. Quando vocês passarem por uma situação dessa agora, vocês vão lembrar desse conto. Vocês vão lembrar desse conto, vão lembrar dessa discussão. E aí, aquele incômodo que você já tinha vai se tornar agora mais agudo. Sabe por quê? Porque aquele incômodo que passava numa espécie de plano um pouco abaixo da consciência, agora ele está na sua consciência. Com a leitura desse texto, nós trouxemos aquilo para o plano direto da sua consciência. Então, agora, quando você passar para a situação, você vai lembrar desse conto, e isso vai te causar um incômodo maior. Queria só, por fim, então, encerrar aqui, gente, fazendo uma observação. Essa história, ela conserva também uma analogia possível, só que uma analogia também meio espelhada, com outro mito grego, que é o do Édipo Rei, né? Édipo Rei é muito lembrado pelo fato de ele ter matado o próprio pai, cometido parricídio, né? E deitado com sua mãe, né? Deitado, vocês entenderam, né? A imagem metafórica. Só que a peça do Édipo Rei, ela é, na verdade, uma peça de um rei que procura investigar um crime. Por causa desse crime, Tebas, que é a cidade que ele governava, estava sofrendo, e ele procura investigar esse crime. Quem é o criminoso? Precisa descobrir quem é o criminoso. Né? E, à medida que ele vai investigando, o que vai acontecendo? Ele vai se revelando que ele é o criminoso. E, inclusive, em um dado momento da peça ali, claramente, o momento em que ele já começa a entrever isso, ele percebe que a investigação vai levar a ele mesmo. Então, olha, ele busca um criminoso, de repente chega um momento que ele percebe que o criminoso é ele mesmo. Só que o que ele faz? Ele decide continuar a investigação. Então, ou seja, assim, é uma espécie de uma odisseia em busca do autoconhecimento que é feita de forma implacável, seja qual for o preço. Né? Note, aqui o imperador é mais ou menos, ele busca, só que em vez de ele buscar o conhecimento de si mesmo, ele busca a promoção de si mesmo, que é o elemento, digamos, também derivado da sua vaidade, né? E encontra, assim como Édipo, uma verdade amarga. A diferença está em que Édipo, quando encontra essa verdade amarga, ele a reconhece e ele sofre todas as suas consequências, inclusive com uma punição muito severa, furar os seus próprios olhos. Né? Como que, assim, significando que a vergonha é tanta que ele não é mais capaz nem de ver a si mesmo, né? Não é capaz mais de ver a si mesmo e nem ver os outros. Ao passo que o imperador aqui, ele tem a atitude contrária, né? É conservar a farsa, custe o que custar. Pessoal, é isso, tá? A leitura desse conto. Espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei a leitura do conto, adorei conversar com vocês. Quem quiser fazer algum comentário, vou abrir para fazer um comentário e depois eu vou pedir só mais 5 minutinhos da paciência de vocês para eu dar alguns avisos. Alguém quer comentar? Ajudem aí, façam um comentário só para eu saber a reação de vocês aí, o que vocês acharam. Eu gostei bastante, professor. Poderia ter mais. Bom, obrigado, Anne. Eu também. Rayane. Eu também adorei, até porque eu fui. Até porque o quê? Ana? Desculpa. Tá falhando, eu acho, seu áudio. Sim. Desculpa. É que eu sou, né, fui convidada pela minha amiga. Minha amiga me pediu para participar e foi incrível a experiência. Oh, maravilha. Que felicidade. Ana, você é de qual? Você é da onde? Qual escola? Eu sou da escola estadual Major Emídio, que fica numa cidadezinha minúscula, Campo Alegre de Goiás. Sim. Muito bem-vinda, Ana. Pessoal, eu esqueci de perguntar isso no início. Há mais alguém aqui que não é do IFB Campus Riacho Fundo? Só levante a mão aí para eu poder saber. Além da Ana.
O restante todo mundo é aqui do campo. Eu tive que ter feito essa pergunta no início e esqueci. Alex, depois Oi. a Helen também comentou aqui que esperava que o final fosse diferente. Eu fiquei curiosa para saber o que ela estava pensando. Ah, é verdade. Vai lá. Sim, eu também. Então, eu imaginei que uma hora eles iam ter que usar essas roupas, né? Uma hora eu imaginei isso. E eu não tava acreditando que o cara tava mesmo disposto a ir numa parada nu até o fim. Eu pensei que uma hora ele ia falar, não, mas peraí, eu vou me sujeitar mesmo a esse papel, a essa imagem no meio de uma parada. Mas não, ele foi até o fim. Eu devo confessar que eu gostei. Ele foi até o fim, eu achei corajoso. Eu achei corajoso. É interessante, né? Porque, Ana, esse que você levantou, ele foi corajoso, né? Isso nos mostra que, às vezes, uma virtude pode se associar a um vício, né? A coragem é uma virtude, é uma excelência, né, do espírito, né? A virtude é isso, uma excelência do espírito, né? Mas a depender da situação, a coragem pode, na verdade, ser uma péssima companheira, né? Cecília, eu vou pedir para a Rayane falar, que tinha dito também que esperava outro final, e depois a Cecília. Eu também tive a mesma visão que a Ana, mais ou menos eu não esperava que, tipo assim, ter que acontecer isso tudo para ele perceber que não havia tecido mesmo. E também não esperava que seria, tipo, uma criança que ia, tipo, revelar toda a verdade, enfim. Eu cheguei a pensar que talvez seria, tipo, o imperador tivesse planejado isso tudo para ver quem seria fiel a ele mesmo, tipo assim, ele tinha feito isso tudo para ver quem ia mentir para ele, por exemplo. Aí nesse caso a gente teria mesmo um plot twist, né? Como o colega colocou, teríamos de fato uma virada espetacular, né? Seria interessante também, né? Aí você poderia, por exemplo, reescrever de repente esse conto com esse final. Cecília, você quer? Então, eu tinha lido essa história quando eu era quando eu era criança, né? Então, eu tinha uma visão mais infantil, não pensava dessa forma. Pensava nele no imperador como um bocó, né? Porque quem faz isso vai ser tão burro a esse ponto, digamos assim. Mas, na verdade, ele só levou a vaidade dele e toda essa... E a vergonha também até o fim, né? Ele nunca iria admitir que ele estava errado e que ele acreditou em alguém que só estava dando golpe nele. Porque admitir também significaria uma espécie de redenção do personagem. Por que uma redenção? Porque significaria que ele, de alguma forma, enfrentou a sua vaidade. Exatamente. Concorda? Porque se você aceita que a personagem é ali uma espécie de arquétipo da vaidade, como a gente viu, né? Ele admitir causaria uma certa estranheza, porque, mas cadê a vaidade dele, né? É verdade. Esther, o que você achou, Esther? Muito, professor, gostei muito. É muito diferente ler alguma coisa e ter todas essas informações. Não dá pra... Eu não consigo descrever o sentimento, assim... Para mim, é uma gratificação muito grande, porque é um conhecimento, assim, enorme e que eu vou levar pro resto da vida, com certeza. Esther, fico muito feliz com suas palavras. E espero que sim, você leve pro resto da vida e a gente vai ter outros momentos como esse. Alguém mais, gente? O tempo tá acabando, eu não quero tomar o tempo de vocês. Bruna, deixa eu ver quem mais quer falar alguma coisa. Ana já falou. Bárbara. Eros, Milena. Adorei a aula. Tá. Pessoal, é o seguinte, então, a gente encerra essa atividade, essa parte de leitura por agora.
E é o seguinte, eu havia planejado algumas coisas aqui, mas como a discussão foi muito boa e se prolongou um pouco mais, vou fazer o seguinte, eu vou gravar um vídeo, tá? E vou postar esse vídeo com alguns avisos e orientações, né? Vou explicar melhor nesse vídeo como vai funcionar a nossa atividade, mas ela vai funcionar nesses termos aqui. A ideia é que a única diferença é que a partir da semana que vem, vocês precisarão ler um texto antes, né? Aí vocês vão ter um primeiro contato com a leitura, e depois a gente vai fazer essa leitura comentada. Hoje, como era uma degustação, eu não pedi que vocês realizassem a leitura, né? A gente fez a leitura aqui, escolheu um texto mais curtinho e a gente fez essa leitura. Vou explicar, então, como vai funcionar, e vou também falar sobre uma coisa, vou, nesse vídeo, falar sobre como ler e-books. Esse texto e os outros textos que nós vamos ler, eu vou tentar sempre colocar um arquivo no formato EPUB na nossa sala do Classroom, para que vocês possam baixar e ler. Só que para você baixar e ler esse arquivo, você precisa de um aplicativo especial. Você pode ler esse arquivo no seu computador, no seu celular ou no seu tablet, ok? A Milena fez uma observação aqui, beleza, depois eu observo aqui. Então você vai precisar de um aplicativo. Eu vou dar algumas orientações, sugerir um aplicativo para você poder fazer a leitura. Então, você vai baixar o arquivo que eu enviar, instalar colocar no seu computador ou no seu celular, para poder fazer a leitura, tá? E aí, a partir da semana que vem, a gente vai fazer a atividade da seguinte forma, né? Vocês realizam a leitura durante a semana e depois a gente faz essa leitura comentada. A ideia é que, nesse primeiro momento, a gente faça a leitura de um texto, de um livro, chamado A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Vernes. É um romance, não é muito longo, não é difícil, é uma linguagem super agradável, uma narrativa também super agradável, tá? É uma narrativa, inclusive, que faz muito sucesso no público da idade de vocês. Nós vamos fazer, então, a leitura desse texto. Nesse primeiro momento, para a gente poder testando a coisa, testar a velocidade de leitura, eu vou pedir para que vocês leiam os 3 primeiros capítulos, tá? Os capítulos também são relativamente curtos. Dá para você ler, assim, um capítulo a cada 2 dias, né? Até a semana que vem. Então, leiam os 3 primeiros capítulos do livro, para que a gente possa fazer essa atividade na próxima semana. Façam um esforço máximo para ler, né? Eu sei que vocês têm outras demandas, e às vezes vocês podem não conseguir fazer a leitura completa, tudo bem, mas faça um esforço para você fazer a leitura, tá bom? E na semana que vem, então, a gente começa a fazer a atividade centrada neste livro. Eu vou colocar, então, essa informação na nossa sala, e vou colocar também o arquivo, lembrando que é o arquivo no formato EPUB, você vai precisar instalar um aplicativo para você poder fazer a leitura. Anne, pode falar. É só uma pergunta mesmo, professor. Professor, as pessoas que a gente convidou para participar, elas vão poder continuar participando até o final do projeto? Anne, as pessoas que não são do campus poderão participar desse projeto enquanto ele for online. Entendeu? Tá bom. Então, por exemplo, é 98% certo que a gente continue online esse semestre. Entendeu? Então, nesse semestre, a participação está assegurada. Quando a gente voltar para as aulas presenciais, aí eu não sei exatamente como fazer ainda. A gente vai precisar achar uma solução para isso. Mas enquanto ele for online, pode participar. Entendi. Obrigada. Certo? Ok, pessoal? Alguma dúvida em relação a essa parte aí dos livros? Como é que eu vou colocar à disposição de vocês? Então, assim, o básico vocês já podem até pesquisar, se vocês quiserem, pesquisem assim, ó, como ler e-books. Aí você pode colocar até assim, ó, EPUB. EPUB é o formato do arquivo. Você coloca isso num pesquisador, veja uns vídeos aí para você entender o que é um e-book, o que é esse formato EPUB, o que você precisa para poder fazer a leitura dele. Tudo bem? Sim, a Milena havia registrado aqui. Gostei muito. Acho que se eu tivesse lido o conto sozinha, eu não ia ter observado todas essas questões. Obrigado, Milena, porque meu objetivo nessa atividade é justamente isso, é iluminar certas coisas que eu sei que vocês ainda não são capazes de ver. Mas a ideia é que a gente exercite essa visão aqui, que é uma espécie de exercício para que você possa, agora, olhar para um texto literário não como os personagens olharam para o... olhar e não ver nada, né? É que você possa olhar
e ver essas coisas, né? Ver tudo aquilo que o texto pode nos revelar. Tudo não, porque aí é demais. Nem eu vejo tudo, nem ninguém vê tudo, né? Mas ver muitas coisas interessantes. No celular eu uso o aplicativo eBox. Eu não conheço esse, mas se ele lê o EPUB, o Lítio, eu já vi, parece que o Lítio é bom, então, beleza, tranquilo. Você já tem um conhecimento disso, eu vou colocar então esse texto lá no site, na nossa sala, e a gente vai se falando. É isso, vou interromper a gravação aqui. Quem quiser sair, fique à vontade. Quem quiser ficar mais um tempo para a gente continuar o papo aqui sobre o